Olá, senhores, senhoras. Estou aqui, sua deputada Delmira. Irei falar sobre a realidade do trabalho escravo no Brasil. Como ele se passa, como que ele se contesta, quais são as suas formas. Bom, o trabalhador escravo no Brasil, ele tem etnia, ele tem idade e ele tem escolaridade. Isso é o primeiro ponto para que possamos saber e entender o processo que leva até hoje à escravidão no Brasil. Mas o que é o trabalho escravo? Talvez não seja quando o seu Jair Correia da Silva, do interior do Tocantins, em Araguaia, diz: estou há 5 meses trabalhando e até hoje não recebi nenhum centavo. Falando ainda sobre o trabalho escravo, algumas características da nossa realidade fazem com que o trabalho escravo permaneça, apesar de ter ocorrido a abolição em 1888. Mas quem são esses trabalhadores escravos? Onde eles estão? Como eles agem? Bom, aqui temos algumas informações. Desde 1995, o Ministério Público do Trabalho resgatou mais de 52 mil pessoas em situação de trabalho escravo. Estima-se, pelo esse mesmo órgão, que exista ainda 160 mil pessoas nessa mesma situação. Quem são eles e onde eles trabalhavam? 22% na cana-de-açúcar, 31% na pecuária, 18% em outras lavouras, 7% em carvão vegetal. Ou seja, a maior parte na agricultura e na pecuária. 32% desses trabalhadores escravos são analfabetos e 39% só chegaram à 4ª série. Ou seja, mais da metade desses trabalhadores sequer concluíram o ensino primário. 77% dos trabalhadores escravos do Brasil são negros. 83% deles têm entre 18 e 44 anos. Os processos de fiscalização, eles são muito complexos e desde então há muita perseguição às pessoas que fazem o método de fiscalização. Os principais estados que se encontram trabalhadores escravos são Pará, Minas, Mato Grosso e Ceará. A escravidão é uma realidade no Brasil e está presente em todo o território nacional. Uma coisa que chama atenção é o fato de que quando uma pessoa que é um trabalhador escravo no estado do Amazonas, como o senhor Sérgio Martins, esse trabalhador escravo ele é pego em outra região e transportado para outro estado. Então, o senhor Sérgio Martins ele é do estado do Amazonas, mas foi encontrado como trabalhador escravo na cidade de Picos, no Piauí. Então, você tem esse diagnóstico de pegar uma pessoa e colocar em outro estado. Olá, eu sou o Bruno. Agora no ponto 2 eu tenho que defender a posição do deputado Sanches, de direita. E para isso eu vou usar a questão do direito à propriedade como garantia fundamental, bem como a inoportunidade da PEC. Quanto ao direito à propriedade, vamos fazer uma breve alusão histórica. O professor Eduardo Bittar, em seu livro Introdução ao Estudo do Direito, traz à nossa memória como foram necessários embates, lutas, a fim de que os direitos intrínsecos à natureza humana fossem reconhecidos e a série de prerrogativas, de vantagens, digamos assim, que uma classe aristocracia gozava fossem extintas, a fim de que um todo tivessem os mesmos direitos. A Declaração de Virgínia de 1776, já no seu artigo 1º, anuncia os direitos essenciais e naturais do homem, né, como direito de todos, incluindo aí o direito à propriedade. No mesmo sentido, vem a consagrada a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, em seu artigo 17, em que afirma que a propriedade é um direito inviolável e sagrado. Portanto, vemos a importância que essas declarações marcantes na história do direito, na história do constitucionalismo, se encaixa, né? A propriedade tem uma posição de destaque em tudo isso. No mesmo sentido, vai a nossa Constituição de 88, internacionalmente reconhecida como uma Constituição cidadã, né?
conforme seu primeiro artigo diz, baseado na dignidade da pessoa humana. No artigo 5º, portanto, no caput, vai garantir, entre outros direitos e garantias individuais, a inviolabilidade do direito à propriedade, né? Ainda no artigo 5º, inciso 22, reforça a garantia do direito à propriedade, à pessoa humana. Indo além, no artigo 170, vai inserir a propriedade não apenas como direito fundamental, mas colocando esse elemento como princípio da ordem econômica do país. Portanto, vemos desde a questão da dignidade da pessoa humana como garantia a direitos fundamentais, bem como a organização política, organizacional, econômica do país, a propriedade tendo bastante destaque. O Código Civil de 2002, no seu artigo 1228, também segue a mesma linha ao atribuir quais são as faculdades do proprietário, usar, fruir e dispor, além de deixar trazer à nossa memória aquilo que às vezes passa meio despercebido, mas o fato de a propriedade não poder ser violada, não é? O poder que o proprietário tem de reaver a propriedade de quem injustamente a possua ou detenha. Continuando, tratando agora da inoportunidade da PEC, temos que relembrar que nossa Constituição é reconhecida ou considerada como uma Constituição rígida, né? O artigo 60, parágrafo 2º, demonstra o processo rigoroso pelo qual uma reforma deve passar para ser considerada uma emenda constitucional, né? São 3/5 de cada casa legislativa em 2 turnos. Portanto, vemos a preocupação do constituinte de poder originário em manter segura a nossa Constituição, não atribuindo a qualquer tipo de paixão a possibilidade, paixão efêmera, política, que às vezes move os congressistas, não atribuindo a esse tipo de situação a possibilidade de submeter a nossa Constituição a quaisquer reformas infundadas. O professor Paulo Bonavides afirma que, nesse sentido, o poder constituinte derivado, o poder constituinte de reforma, é por natureza limitado, não tem um poder como tem o poder originário, né, de Constituição. Mas, tratando de um aspecto mais prático, basta a gente observar o parágrafo 1º do artigo 60 da Constituição, que garante uma limitação circunstancial para que haja reformas na Constituição, que é o caso de intervenção federal. O artigo 60, no seu parágrafo 1º, diz que não pode haver reformas quando houver intervenção federal. E é justamente o caso que está acontecendo atualmente com a intervenção federal no Rio de Janeiro. Portanto, não é possível que haja o prosseguimento dessa PEC, tendo em vista a limitação circunstancial em que nos encontramos. Boa noite, eu sou o deputado Anátocles e vou debater hoje o caso do imigrante Januário. A questão que eu coloco é: a quem interessa deslegitimar o setor agropecuário? A quem interessa deslegitimar o setor que impulsiona a economia do Brasil? Nós sabemos que o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores agrícolas do mundo. Também sabemos que a produtividade do campo no Brasil é uma das que mais crescem. Em relação à lei aqui proposta, a PEC aqui proposta, que busca tornar ainda mais severa a legislação contra o produtor rural, nós temos uma objeção muito simples. Essa PEC parte da caracterização do trabalho análogo à escravidão como previsto no Código Penal brasileiro. Acontece que essa caracterização ela não leva em consideração a realidade do campo. Por exemplo, se o trabalhador reside no local de trabalho, ele pode ser enquadrado como em uma situação análoga à escravidão. Acontece que as fazendas no campo ficam a
horas, muitas horas de distância dos núcleos urbanos. 10, 12 horas de viagem. Como seria possível que um trabalhador fizesse todo dia esse trajeto? Seria inviável, prejudicando tanto o trabalhador quanto o produtor. O que nós notamos é que existe uma tentativa de se caracterizar o trabalho do campo como um trabalho urbano, o que é inviável e injusto com o produtor. Portanto, nós nos colocamos contra a PEC, não porque somos a favor da exploração do homem do campo, mas porque o trabalho no campo é específico e não pode ser tratado de forma generalizada, como a que vem sendo aqui colocada. Senhores, senhoras, sou o deputado Antônio. Utilizarei minha fala agora para falar e redigir sobre a PEC do trabalho escravo. Eu quero dizer aqui, argumentar durante esse tempo que estarei aqui, que uma PEC sobre aquele triste episódio ocorrido com o nosso caro migrante Januário não irá afetar em absolutamente nada a realidade do Brasil. Irei utilizar algumas questões aqui para sustentar essa fala. Sabemos que o Brasil tem uma ampla legislação. Nosso país é reconhecido mundialmente, pela ONU, por diversas entidades, como um país perfeito em legislação. Temos um Estatuto das Cidades, admirado no mundo todo. Temos o Estatuto do Índio, o Estatuto da Terra, um excelente Estatuto da Criança e Adolescente. Então, a legislação neste país não falta. Temos legislação para tudo. Detalhe, legislação muito bem feita, muito bem redigida. Mas eu quero saber, e a realidade do nosso povo? Como está? E a vivência dos trabalhadores? A realidade deste país, como se encontra? Muda muita coisa? Realmente, ela se concretiza em relação à realidade da legislação? Porque se a legislação é tão boa, a realidade da população deveria ser tão boa. Percebemos que não é assim que ocorre, né? A legislação é excelente no papel, mas a prática, a realidade cotidiana da população, ainda assim é muito degradante. Então, o que adianta daqui, né, criarmos uma excelente legislação, mudarmos a Constituição, aprovarmos, fazermos uma reforma e não tivermos absolutamente nada, nenhum método de fiscalização? Mudou alguma coisa? Esse é o meu levantamento. Então, aqui eu digo que elaborar uma lei é uma coisa muito fácil, é uma coisa barata, é uma coisa simples, mas é a mudança na sociedade. Eu quero levantar aqui ainda o que o Bruno Garchen diz. Ele faz uma análise histórica sobre a nossa formação cultural e diz que o estatismo da sociedade brasileira, ele não é de agora, ele foi construído historicamente. Então, a sociedade é sempre estática, apesar de a todo instante ter reformulações e mudanças, criando-se novas legislações, em absolutamente nada muda a realidade. O caso do migrante Januário é um caso chocante. Não estou aqui de modo algum defendendo, falando não, temos que passar a mão, é isso, está correto. Não é nada disso. Mas o que eu estou condenando aqui nesta casa é a chamada legislação álibi. O que é a legislação álibi? Todos vocês sabem. Não adianta fazer aí de desentendidos. A legislação álibi é um caso chocou a sociedade brasileira. Este Congresso, essa casa tem que mostrar que está se importando com isso. Então vamos fazer lei, vamos aprovar lei, vamos fazer, mas sem absolutamente nada que mude a realidade concreta. Então, só fazemos as leis para atender a população que está chocada com essa realidade perante a mídia que aparece a todo instante, mas é mudança estrutural. Nada. É isso que queremos? É este o país? Não dá, né? Bom, pessoal, passando agora ao ponto 5, eu tenho que defender a posição da deputada Lucila, que é favorável a essa regulamentação ocorrer em sede infraconstitucional, né, que seria melhor regulamentado esse assunto, bem como devo tratar a questão da hierarquia das leis e o papel de cada tipo de lei no sistema jurídico. Para iniciar, vamos nos situar com relação a alguns dados. A nossa Constituição, que acaba de completar 30 anos, já possui 99 emendas aprovadas e mais de 1.000 PECs em andamento. Para a gente ter uma ideia, os Estados Unidos, em mais de 200 anos, possuem apenas 27 emendas aprovadas. É realmente uma diferença alarmante. Mas talvez o pior seja o fato de que assuntos importantíssimos para o bem-estar social
e para a própria ordem econômica do país, apesar de estarem inclusos na Constituição, ainda não foram regulamentados, como, por exemplo, a reforma agrária e a tributação de grandes fortunas, que são previstos, são instituídos constitucionalmente, porém não foram regulamentados em lei ordinária. Isso acarreta o grande problema da gente não ter a aplicação do princípio constitucional na prática. O jurista Eros Grau, renomado jurista, ex-membro do STF, vai dizer que nossa Constituição, com essa onda de emendas, né, com essa avalanche de emendas, tem se tornado uma verdadeira coxa de retalhos. No mesmo sentido, vai o jurista Eric Wilson, presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral do Conselho Federal da OAB, que ele afirma que essa quantidade de reforma apresenta-se muito mais como medida eleitoreira, política, para aplacar os anseios sociais em momentos de crise do país, do que como uma medida efetiva de promover as mudanças que a sociedade anseia e precisa. Ele traz a ideia bastante difundida entre os constitucionalistas de que mais do que reformas ou antes do que reformas é necessário que haja a implementação daquilo que já está previsto constitucionalmente, como esses dois importantes assuntos que acabamos de citar. Ora, isso se encaixa exatamente na questão trabalhista de que tratamos aqui, que os nossos colegas propõem a emenda constitucional para tratar do assunto. Aqui entendemos que a Constituição já é bastante clara nos seus artigos 6º até o 11 ao tratar dos direitos trabalhistas, de condições dignas de trabalho, bem como prever punição para quem não se atente a essas questões de direito trabalhista. Portanto, a Constituição já tem a sua instituição específica para o trabalho, não necessitando de uma reforma para tratar disso. Com relação à hierarquia das leis, vemos tanto por meio da pirâmide de Kelsen, quanto por meio da organização difusa das fontes do direito, até chegar ao diálogo das fontes, como a Constituição se apresenta como emanadora ou como central, no sentido de regular as demais leis, mas não como única a regular. O princípio parte da Constituição, aquilo que rege todo o país parte da Constituição. No entanto, são necessárias leis ordinárias e demais medidas de forma a tornar aquilo que está instituído constitucionalmente válido, de forma a tornar aquilo que nós estamos baseados como organização política tangível e prático, né, executável na prática. Portanto, entendemos que para esse caso é necessário que haja a implementação de uma lei infraconstitucional, de modo regular, de modo específico, propondo punições, propondo medidas de fiscalização, aquilo que a Constituição não poderia prever por si só por meio de uma emenda. Isso é papel da lei regulamentadora. Essa é a nossa proposta, portanto, que sigamos o modelo de que a Constituição lança os princípios e a lei ordinária ou a lei regulamentadora vai trabalhar de forma mais ampla e aplicada o princípio que a Constituição, nesse caso do direito do trabalho, já prevê. Boa noite, meu nome é Kleber, sou representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. O caso do migrante Januário não é novidade para nós. Diariamente constatamos explorações, abusos e situações de trabalho análogas à escravidão no campo. Há diversos motivos que ocasionam esse tipo de situação. A principal é a distância entre a vida do trabalhador rural e a informação, o Estado, a denúncia. Mesmo nós, do sindicato, temos dificuldade em alcançar o trabalhador. Esse isolamento permite com que a dignidade do trabalhador se perca. Ele perde o direito à educação, à saúde, à alimentação, à família, à vida coletiva. A sua vida se torna o trabalho. O trabalho exaustivo, o trabalho infinito, a subordinação completa ao patrão. O deputado Anátocles veio defender a produtividade do campo
a riqueza do campo, mas eu gostaria de colocar a ele a seguinte questão: quem produz a riqueza no campo? E sob quais condições? O que significa a produtividade brasileira no campo? O que significa o campo impulsionar a economia do Brasil? Qual o significado de tudo isso se na base do trabalho agroexportador existe um imigrante januário explorado em condições quase escravas? Portanto, nós do sindicato defendemos a aprovação da PEC, que busca proteger os trabalhadores mais vulneráveis do país. Gente, tudo bem com vocês? Então, estou aqui muito feliz de estar nesta casa hoje. Irei falar sobre a história, né? Sou o Jairzinho, irei falar sobre a história do MST, a importância do nosso movimento, dos meus companheiros, minhas companheiras, o porquê nos organizamos. Antes de tudo, quero dizer aqui que a história da humanidade é a história da luta de classes. E foi neste contexto que na década de 80, já para o final da ditadura militar, surge o MST na região sul do Brasil. Por que surgiu? Bom, a história da colonização brasileira nos mostra um regime de concentração absoluta de terras. Um regime onde as terras pertenciam a uma minoria, e como até hoje não mudou, bastam saber, pelos dados, que 1% dos donos de terra concentram 47% das terras agriculturáveis e 2% concentra aproximadamente 60%. Essa concentração, o gráfico dela é um gráfico expansivo nos últimos anos. E voltando a meados da década de 80, em 1985 houve o primeiro congresso para a formação do MST, que ocorreu em Cascavel. O movimento ele começa a surgir e se emancipar por toda a região sul do Brasil, com destaque para o estado do Rio Grande do Sul, através de movimentos de pessoas ligados a pessoas que eram atingidas por barragens, né? O MAB, movimentos atingidos pelas barragens, movimentos de pessoas que foram abandonadas à sua própria sorte e pessoas que não tinham para onde ir, sem terras, sem nada, sem espaço, e a única opção que essas pessoas encontravam era migrar para as cidades e inchar o perímetro urbano, criando o processo de favelização, que aqui vocês tanto discutem. Vejamos que é importante entender isso. A Igreja Católica esteve na formação do MST através da teologia da libertação, dos movimentos de base e ajudou neste processo. Este processo de luta, e hoje o MST está presente em todos os estados do território nacional. Eu quero dizer para vocês que esse contexto de exclusão social não é uma realidade aqui, somente do Brasil, é uma realidade de toda a América Latina. E relatar a importância da reforma agrária. Durante todos esses anos, os movimentos sociais participaram de processos de ocupação, de reorganização, tidos por grande parte da imprensa como movimentos terroristas, né? Quero levantar aqui que, depois de passar as ocupações por diversas análises, diversos órgãos, passou da primeira, segunda e chegou à terceira instância. Lá, o ministro do STJ se fez lançar uma jurisprudência. O ministro Serquiário, do STJ, lavrou uma sentença que dizia que ocupações de terras ou prédios públicos feitos por movimentos sociais para denunciar injustiça social ou morosidade da reforma agrária não são crime, e sim um direito de manifestação dos trabalhadores. Então, quero deixar bem claro para muitos aqui, deputados, que tratam o movimento como terroristas e dignos de prisão, que essa é uma sentença da Alta Corte do Brasil. É uma sentença do STJ que virou jurisprudência. E sobre a reforma agrária, durante o século XX, a reforma agrária foi necessária para combater o êxodo rural, melhorar a produtividade agrícola. Hoje, a reforma agrária não é só isso. A reforma agrária está muito mais ligada à questão da produtividade agrícola para o consumo humano. Hoje, o agronegócio, esse que está aí na mídia a todo instante, que é o agropop, ele não tem interesse algum em produtividade para alimentação humana. Ele tem interesse em produção de cana, para energia, para outras questões, ou produção de alimento com muito agrotóxico, né? É isso, a produção deles é essa, a produção em massa de agrotóxico.
Então hoje a reforma agrária é essencial, a reforma agrária é sim para colocar o homem do campo trabalhando, é sim para que as pessoas que hoje estão nas favelas, nos processos, tenham local para morar e construa uma sociabilidade no campo, mas é também uma questão de salvar a vida de todas as pessoas, porque hoje a produtividade requer cada vez mais veneno, veneno e veneno, que posteriormente vai ocasionar câncer e outros diversos tipos de doenças nas pessoas. Então a realidade do movimento agrário hoje é muito mais amplo, é a agroecologia, é a diversidade vegetal, que os transgênicos estão acabando. É essa a minha defesa aqui nesta casa hoje. Bom, pessoal, nessa segunda parte, então, vamos ao ponto 3, em que eu tenho que defender a posição do jurista Alves, um renomado jurista, que defende a reforma constitucional a fim de que haja ampliação dos direitos fundamentais. Nesse sentido, portanto, ele é favorável ao prosseguimento da PEC. Tratando agora, então, da reforma constitucional, quanto aos direitos fundamentais. O professor Paulo Bonavides entende que o artigo 60 da nossa Constituição, a tornar pétreo os direitos e garantias individuais, apesar de não citar explicitamente os direitos sociais, não os exclui também. Portanto, nós devemos entender os direitos individuais de forma implícita e explicitamente, portanto, incluindo os direitos sociais como pétreo, a fim de que haja essa equiparação dos direitos. A Constituição, portanto, poderia esclarecer melhor essa parte, por meio de uma reforma, por meio de emendas que tornassem isso mais claro. No mesmo sentido, vai Celso Ribeiro de Barros, que entende que nossa Constituição não se ligou a um conjunto definido, fechado de direitos fundamentais, mas se ligou antes à Declaração Universal de Direitos do Homem e do Cidadão. Nesse sentido, ele concorda com o professor Paulo Bonavides. Tanto é que autores internacionais, como a professora Flávia Piovesani, acredita que tratos internacionais com relação a direitos humanos, princípios fundamentais de garantias e direitos individuais, devem receber o princípio, ou recebem o princípio pro homine, pelo qual eles devem ser incorporados automaticamente à norma com o status constitucional, não precisando nem passar aí por uma reforma, por uma emenda ou por uma aprovação para passar a ter o status de constitucional. Vemos aí uma visão ainda mais forte, mais firme, no sentido de que os direitos fundamentais devem ter sua ampliação máxima, sua amplitude máxima, para que possa ser garantida a dignidade da pessoa humana. Bem, historicamente, vemos que exemplos de constitucionalismo, como os Estados Unidos, por meio de sua emenda constitucional número 9, de 1791, diz que a enumeração da seguinte forma: a enumeração de certos direitos na Constituição não será interpretada como excluindo ou restringindo outros direitos conservados pelo povo. Vemos, portanto, uma visão aberta, uma visão progressista, de modo a garantir esses direitos, apesar de não estarem explicitamente descritos na Constituição. Manuel Gonçalves Ferreira Filho afirma que a Corte Brasileira compactua com a teoria de que os direitos ditos fundamentais serão identificados por sua natureza intrínseca. Vai ao encontro, portanto, da decisão aí, da Emenda Constitucional dos Estados Unidos de 1791. Ele entende que direitos são inerentes à própria pessoa. A pessoa humana são direitos básicos, portanto não devem passar por nenhum tipo de seleção ou aprovação legislativa para serem incorporados à Constituição de um país. Finalmente, a gente entende aqui que o poder reformador de fato não tem o poder de atribuir novas cláusulas pétreas. O que nós queremos é que haja o entendimento claro do que são direitos fundamentais, no sentido de não excluir os direitos sociais e não selecionar ou restringir, delimitando assim os direitos fundamentais da pessoa humana como um conjunto pré-definido, mas entendendo isso abertamente e de forma basilar para constituir uma sociedade mais justa.
nesse sentido, foi a emenda número 26 de 2000. Ela incluiu o direito de moradia, um direito social, no rol dos direitos e garantias fundamentais de proteção ao ser humano. Não quer dizer que ela tornou esse direito pétreo, mas ela trouxe o entendimento de que o direito à moradia é fundamental. Esse seria, portanto, ou deveria ser o nosso raciocínio aqui, propor reformas que não usurpassem o poder originário de constituir. No entanto, que dessem interpretação adequada àquilo que nós consideramos como direitos fundamentais, que é muito mais amplo do que podem ser descritos em poucas linhas, não é? Nesse sentido, propomos aqui que seja levada adiante essa PEC que trata da dura questão do trabalho escravo no país, a fim de que a gente possa evoluir, avançar, crendo, portanto, que nós temos um organismo constitucional vivo que atende aos anseios e demandas sociais. Boa noite, meu nome é Almiro, sou sociólogo. Em relação ao caso do imigrante Januário, eu gostaria de fazer a seguinte ponderação. Como se dá hoje no Brasil o combate concreto ao trabalho análogo à escravidão? Nós vemos que o país, de fato, se tornou exemplo ao mundo em forma de combate a esse tipo de exploração. Nos anos 90, a situação era muito mais drástica do que a que se encontra hoje no país. No entanto, ela persiste. Como e por que ela persiste? Onde está o trabalho escravo, análogo à escravidão? De onde vem esse imigrante? Para onde vai esse imigrante? Se observarmos o mapa do trabalho análogo à escravidão no Brasil, vemos que ele se concentra em alguns estados como Pará, Maranhão, Mato Grosso. Os imigrantes vêm de estados específicos, regiões específicas. Ou seja, onde no Brasil hoje persiste a exploração análoga à escravidão, deve existir leis específicas também para o combate a essa realidade. Por isso a importância da aprovação de uma PEC que se volte à proteção dos trabalhadores rurais, que estão em situações vulneráveis, mais distantes da fiscalização, mais submetidos ao jugo do patrão, do fazendeiro, do latifundiário. A fim de encerrar esse capítulo escuro da história do Brasil, que se arrasta há mais de 130 anos após a abolição da escravidão no Brasil, nós, sociólogos, nos colocamos a favor da PEC que endureça as penas relativas a casos de exploração do trabalho ao nível análogo à escravidão, chamando a atenção de que esse combate deve se dar de forma racional, levando em consideração a realidade da exploração do trabalho. Não se trata mais de combater em abstrato o trabalho análogo à escravidão, como já foi feito e gerou resultados. No entanto, esses resultados se concentraram nos núcleos urbanos, persistindo no país situações degradantes de exploração do trabalho no campo. Casos como o do imigrante Januário nos mostram que nossa política, apesar de positiva, apesar de ter gerado resultados, hoje é insuficiente e precisa ser revista, precisa ser reforçada para impedir que o trabalho análogo à escravidão persista no Brasil. Trata-se de sentarmos, observarmos dados, mapas, realidades socioeconômicas específicas, para irmos no foco do combate ao trabalho análogo à escravidão. Boa noite, meu nome é Afonso, sou membro do Ministério Público do Trabalho, que se coloca a favor da aprovação da PEC, que busca proteger os trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão. Gostaria de lembrar 2 pontos específicos sobre esse tema. O primeiro diz respeito ao fato de que
a legislação sobre o combate ao trabalho análogo à escravidão existe no Brasil há menos de 30 anos. Enquanto o trabalho análogo à escravidão existe no Brasil há séculos. Ou seja, há uma cultura de superexploração do trabalhador no país que precisa e deve ser combatida e deve ser reforçada. Também devemos lembrar que em 2004, apenas 14 anos atrás, 3 membros do Ministério do Trabalho, fiscais e um motorista foram assassinados em contexto de fiscalização de condições de trabalho explorado análogo à escravidão. Também devemos ter em mente que atualmente no Brasil se dificulta a publicação da lista de quem permite que haja trabalho análogo à escravidão em sua produção. O que o Ministério Público do Trabalho percebe é que há necessidade de se reforçar o combate a condições de exploração extrema no Brasil e de se combater uma cultura do desmando de latifundiários, fazendeiros, empresários que impedem que o Estado chegue à sua produção e proteja o trabalhador. Por isso a importância da aprovação da PEC e de leis mais rígidas nesse tema.